Oi, Oiê! oi, boa tarde. Oi, gente. E E aí, aí, como como tá é que foi a animada? virada? Tudo maravilhoso? Animada para 2020? Super animada. Começou super animada no 2020. Isso aí, gente. Bom, gente, boa tarde. Vamos começar mais uma live nossa dos bibliotecários inconformados. Oi, Michele. O pessoal tá entrando, então, assim, vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Fê, vai contando aí as novidades aí do Mente Brava, o que que você traz pra gente. Então, as últimas novidades lançadas foram variações de camisetas das cores que já existiam, com cores diferentes das camisetas que já existiam. As canecas, que o pessoal Ai, que adorou. ali Ainda separado. vai ter mais tipos de canecas aí pra gente fazer uma coleção bem bonitona, Ai, sabe? meu Deus. Eu já sou a louca das canecas, né? Ai, E, que bom. e um lançamento por mês eu vou tentar. Não vou prometer, não. Mas Ih, que legal, que bacana. na Poxa, verdade, eu já bastante estou nessa novidade. tendência desde o início. A ideia era essa, era lançar uma por mês, porque dá esse gostinho de novidade, dá um fluxo legal e movimenta a minha cabeça também, né? É verdade. A gente bota a nossa criatividade para funcionar, né? Uhum. Tem que botar uma meta assim, que seja difícil, mas que a gente consiga encarar. E por enquanto tá dando É, certo. uma meta possível, né? Tem que ser. Né? Uma meta desafiadora, mas possível, né? Então, tá bom, gente. Olha só, a gente vai começando, o pessoal vai chegar e aí a gente, depois, quem não conseguiu ver desde o início, pega depois, vai ficar disponível por até 24 horas. Bom, Fê, a primeira coisa que eu sempre pergunto, assim, já perguntei duas vezes sempre, né? Eu falo só duas lives, mas é que eu coloquei como primeira pergunta que eu acho que, assim, todo mundo entra na biblioteconomia por um caminho diferente, né? São histórias bem assim, distintas, e eu gostaria de saber a sua. Como que você decidiu entrar para a biblioteconomia? Se você sempre pensou em ser bibliotecária ou se você assim caiu de paraquedas? Como é que foi a sua história? Na verdade, eu escolhi a biblioteconomia porque por uma característica específica que eu acho que eu tenho também, assim como o curso, que quer ser multidisciplinar. E você vai entender por quê. Primeiro, quando eu pensava assim, em fazer faculdade, eu queria fazer medicina. E aí eu tentei 4 anos na federal, porque minha família jamais teria condição de pagar a particular, é muito um curso caro. E aí eu tentei durante 4 anos, não consegui passar. E aí quando eu fiz 21, minha mãe falou assim, filha, tem que trabalhar. Não vai dar mais pra ficar estudando, não. E aí eu fui trabalhar. Mas antes, ela já tinha intercedido na minha vida profissional. Porque na época do ensino médio, eu fiz prova, um monte de prova para as federais todas, né? E aí eu passei para processamento de dados. Na verdade, eu queria fazer administração. E ela me Nossa, colocou em processamento de dados, porque eu não tinha nada a ver com tecnologia. Eu gostava, assim, de videogame e tal, mas eu não queria trabalhar com tecnologia. Eu entendi. passei na Fiocruz também, mas a minha mãe não deixou eu estudar lá porque ela achava que era perigoso. Ah, lá em Manguinhos, né, na escola técnica. Isso. Ai, lá na ESP, é muito É. bom. Eu estagiei lá, por isso que eu tô falando. Ah, Mas eu pode queria falar. muito ter estudado lá, mas eu não consegui, não. Mesmo tendo conseguido passar, eu não consegui fazer o curso lá. E aí eu fiz processamento de dados na FATEC. Com esse curso de processamento de dados, eu já tinha trabalhado um pouco na época do ensino médio, né? Feito alguns estágios. E aí, nessa época dos 21 anos, que eu recebi o ultimato da minha mãe, eu fui trabalhar, fui pro mercado de trabalho. E aí foi assim, uma, um divisor externo, né? Eu não escolhi, eu tive que fazer. E aí, É, eu caí assim, e comecei a trabalhar com design gráfico, com alguns projetos de freela e algumas empresas aleatórias também. Que eu não gostava de trabalhar com isso, não.
Ah, Era, entendi. era legal, assim, mas não era uma coisa que me motivava, sabe? Não era uma coisa de dentro. Eu ainda pensava assim, tá, eu desisti de medicina, mas eu não é isso que eu quero fazer. Eu não sei ainda o que eu quero fazer. E aí, numa dessas experiências, eu caí numa empresa que eu gostei muito de trabalhar, que foi assistente virtual. E eu não sei se todo mundo Assistente conhece, virtual? estante virtual. Ai, você foi trabalhar na estante virtual? É, Ai, que legal! Nossa, que é, bacana. foi muito legal na época. E, enfim, para quem não conhece, só para apresentar a empresa, eles trabalham com sebos, com acervos de sebos e livros novos também, do Brasil inteiro. E assim, quando você você tá procurando um livro que você não sabe onde você vai encontrar, você dá uma catada lá que você encontra. Gente, meu Deus, eu acho que é impossível um bibliotecário não conhecer estante virtual. Ah, Porque, assim, gente, é a salvadora da pátria, né? Principalmente na época que a gente está na graduação, que a gente precisa de algum livro que não tem disponível. Nossa, muito mas você legal. Aí sabe que continua. eu trabalhava com suporte lá. E aí teve uma vez que a gente recebeu um e-mail que rodou na empresa inteira, que virou tipo, gente, a gente não tinha pensado nisso, era uma bibliotecária reclamando que o assistente virtual que mandava os e-mails automáticos da estante virtual era um robô chamado Golem. E não era uma bibliotecária. E aí a reclamação da pessoa era: precisa ter bibliotecário na estante virtual. E todo mundo ficou assim, gente, por que é um site, sabe? Não tem acervo aqui. Você vê, né? Como que as Mas, pessoas não têm visão nenhuma da nossa área. exatamente. E assim, eu era uma dessas pessoas. Mas eu trabalhava com suporte. E eu conhecia mais ou menos a biblioteconomia porque eu tinha uns amigos que faziam curso. Mas era assim, de longe, eu sabia, tinha uma ideia só do que era. E aí eu falei, gente, mas isso faz sentido. Por que a gente não tem bibliotecário aqui? E super ajudar com as catalogações que a gente tem que fazer e evitar um monte de problema que a gente enfrenta todos os dias. Eu falei, caraca, a gente precisa de Cara, bibliotecário aqui. E aí, caraca, que legal. assim, no primeiro ano de eu trabalhando lá, eu decidi voltar a estudar para fazer o vestibular, né, para entrar, para ter uma graduação. E aí eu fui estudar as grades, eu falei, gente, é a biblioteconomia que eu quero fazer, tem tudo a ver comigo. Eu estudei as grades, assim, de vários cursos do Brasil inteiro. Eu tava disposta a sair do Brasil para fazer um negócio que eu queria, sabe? Nossa, É. E decidida. é, eu tinha desistido já do que, na minha cabeça, era tudo que fazia sentido para mim. Eu queria fazer uma coisa que fizesse realmente sentido. E aí a biblioteconomia fez total sentido, assim. Eu adorei a grade, falei, ai, meu Deus, eu vou me apaixonar por esse curso. E aí foi isso, foi assim que eu caí no curso. Mas, assim, nos primeiros semestres da faculdade eu fiquei bem decepcionada, porque, Sério? Poxa. porque quando a gente vê alguém falando com empolgação da biblioteconomia, eu acho que cai num mundo que não é o mundo que a gente cai naturalmente, se a gente se deixar levar pelo rio, pela corrente da água, entendeu? Se a gente não Uhum. trabalhar de verdade. Que é assim, o lugar comum da biblioteconomia é a biblioteca. E as pessoas, a maioria das pessoas, não aceitam isso, sabe? Falam assim, não, você pode trabalhar em qualquer lugar. Mas dentro da faculdade, a gente só encontra estágios, nomeadamente para curso de biblioteconomia, para bibliotecários em formação, na biblioteca. E como antes de entrar no curso eu tinha estudado que não era só essa possibilidade que eu teria, eu fiquei muito decepcionada, entendeu? Mas isso aí, deixa eu só te perguntar, te cortar rapidinho. Isso aí era dentro da realidade ali você se formou na Unirio, né? Não no Rio. Então, isso aí era dentro da realidade da Unirio ou fora os estágios que ofereciam fora dali? Na época que você se graduou, também não tinha oportunidade fora do ambiente das bibliotecas? Ou era só. Pode falar. Aqui no Rio de Janeiro, a imensa maioria é dentro de biblioteca. Só Sim, que eu sim. só. Mas assim, só para corrigir uma coisa que eu falei. Na verdade, tem outra oportunidade sim, fora da biblioteca, mas não é um lugar comum. Não é Sim. uma coisa dada. Você tem que
correr muito atrás, você tem que olhar a vaga e falar assim, não, essa vaga eu posso ter aplicação. E outra, o estágio obrigatório, pelo menos no meu curso tem um estágio que você pode fazer se você quiser, e tem estágio que você precisa cumprir. Tem que ter Opa! tem que ter, Acontece. tem que ter um bibliotecário responsável pelo aluno, né? E onde tem bibliotecário, na maioria das vezes, é em biblioteca. Então, realmente, eu tive muita dificuldade de achar estágio fora de biblioteca. E essa dualidade, essa assim, separação entre a realidade, né, o que eu encontrava no mercado de trabalho e o que era falado na faculdade, das aplicações, me incomodou muito. Eu falei, gente, será que todo mundo vive no mundo da fantasia? O que está acontecendo? Eu fiquei bem decepcionada. Mas isso acabou se revertendo depois. É mais porque a gente demora a encontrar o caminho certo, né? Dentro de uma... Eu acho que, assim, existem, como você falou, existem duas biblioteconomias, né? Uma que ainda está muito presa no tradicional, então até as oportunidades de estágio, de emprego, elas ainda são dentro do espaço da biblioteca. Nada contra, muito pelo contrário, acho que a gente tem que estar nesses espaços, mas para fazer com que esses espaços tenham visibilidade, que eles evoluam, não fique só como um lugar para empréstimo de livro, entendeu? Eu acho que a nossa questão está muito presa ainda nisso. A gente ainda está sempre batendo na tecla das atividades mecânicas, das atividades de processamento técnico. Acho que é super importante, mas a gente precisa também evoluir, porque a biblioteca ela tem que sobreviver apesar de as pessoas terem mais dinheiro para comprar livro hoje, apesar de hoje ter né, as pessoas lerem através de leitores digitais, como e-book, etc., né? Então, assim, existe a outra parte também que vê a biblioteconomia, por exemplo, tem estágio que pegando aqui o exemplo do Rio, né? Estágio em empresas que trabalham com catalogação de informação na web. Tem muita gente que estagiou já em empresas assim, mas que, na verdade mesmo, acabam não valorizando aquele profissional, né? E o próprio estagiário. Ele acaba sendo uma mão de obra barata ali para aquela empresa de tecnologia, e não desenvolve mesmo os conceitos de catalogação, de organização da informação, entendeu? Na web. E isso aí é um agravante, né? São problemas, como todas as áreas têm, acredito eu, mas é um problema que a gente está se esbarrando e a gente não está conseguindo resolver. Enfim, eu sinto que esse problema está muito fixado no nosso objeto de estudo, porque o livro é a principal, né? É o nosso principal objeto de trabalho. É o que revolucionou toda a informação até a criação da internet, das novas tecnologias. Então a gente se apega muito a isso. Mas assim, você vê um médico apegado a um instrumento, você vê um jornalista apegado ao jornal físico, não vê, sabe? Você vê um cientista um técnico da informação, um profissional de TI, apegado a um computador específico ou uma linguagem específica, as linguagens morrem. Tem programadores que estudam a vida inteira uma linguagem e depois ele tem que aprender outra, porque foi substituído, e esse é o objeto de trabalho dele, na verdade, é a lógica de programação, não a linguagem em si, a linguagem usada. E é a mesma lógica pra gente. A gente ama livros, a gente quer que os livros vivam para sempre. Mas a realidade é que tem várias formas de expressão da informação, né? E a gente não pode negligenciar o resto. Exatamente. O livro é só um suporte, né? Ele não só assim menosprezando o livro, jamais. Só que o que a gente trabalha mesmo é com a informação. E hoje a forma, né, que a informação é veiculada, não só em questão de suporte, mas também as vias, né,
pelas quais elas são os canais, pelas quais elas são, a informação ela é veiculada, está mudando constantemente. Isso assim, há 3 anos não, mas vou dizer há 5 anos atrás, quando eu estava ainda na faculdade, essa questão de fazer live, ela não era possível ainda, né? Ainda não tinha essa funcionalidade dentro do Instagram, que eu estou dizendo, né? No caso, porque o Instagram também acabou popularizando essa questão de fazer lives e tal. Já existiam webinários, mas ainda era uma tecnologia ainda muito rústica, né? Hoje você pode ver, se a gente está fazendo aqui, eu assentei, botei o celular aqui em pé, você também e tal, e a gente está conversando, assim. E as pessoas estão chegando, não precisou se inscrever, não precisou nada, elas estão vindo assim por livre e espontânea vontade. E eu acho que a gente precisa acompanhar essa mudança, né? Das formas, das infinitas formas que a informação está sendo veiculada. A questão da comunicação, tem até no livro do Peter Burke, eu acho. Só que eu esqueci o título. Eu sempre lembro o autor, esqueço o título, mas depois eu vou colocar aqui no Stories. Ou se depois eu lembrar, eu falo aqui. Que ele fala que a questão da comunicação, da forma como a informação ela é veiculada, que ela fez com que as cidades elas se desenvolvessem, né? Depois da prensa de Gutenberg e tal, que começou mesmo a ter uma produção de livros e precisava de estrada para poder levar esse livro e tal, não sei o quê, e as coisas foram expandindo. Então, assim, tudo é em volta da informação e da comunicação, né? O ser humano, a sociedade, o ser humano, o indivíduo, ele evolui a partir do consumo da informação, né? Isso não é de hoje. Mas hoje é muito mais acelerado, né? E que maravilha, a gente trabalha com isso e tem gente ainda dizendo que ninguém precisa da gente, sabe? Isso é muito absurdo. Isso a gente está falando, assim, em termos da nossa área. Mas, assim, eu acho que quando a gente fala de atuação profissional, tem os problemas da área, assim, que a gente vai enfrentar, porque é o ecossistema que a gente vai estar inserido, né? Mas também tem os nossos próprios problemas, assim. Eu acho que as pessoas, assim, no geral, tendem a se limitar muito à sua formação acadêmica, às suas afinidades naturais. E, gente, não tem como ser assim, sabe? Essa história que eu contei no início. Eu não tinha afinidade nenhuma com lógica de programação. Eu não tinha o menor prazer nisso quando eu era adolescente. E ainda assim eu fiz um curso de processamento de dados. Eu não tinha... tem uma outra coisa também que eu não falei. Eu tive um tempão, assim, uns 3 ou 4 anos, um blog de viagem, que foi bem sucedido e tal, foi muito legal de ter, mas enfim, já encerrou. E eu odiava a rede social. Eu sempre odiei a rede social, nunca tive paciência. Mas a vontade de contar as histórias que eu vivia nas viagens com as pessoas era maior. E aí eu aprendi a trabalhar com isso de uma maneira saudável. E por causa disso, hoje o meu trabalho na Mente Brava assim, tem muito mais embasamento por causa desse tempo que eu passei, sabe? Não adianta a gente olhar assim um caminho todo torto e falar assim, por ali eu nunca vou passar. Cara, você vai aprender o que na vida? Se você sempre sabe nela. Não é assim. Exatamente. A gente tem que se jogar nas coisas, não tem jeito. A Mente Brava também, eu não era boa com vendas. Eu tive uma experiência de uma semana nesse negócio de fim de ano, sabe? Que você se candidata no shopping. Eu tinha pavor a shopping, eu nunca fui boa com vender, com coisas comerciais. E ainda assim eu desenvolvi esse projeto do Mente Brava, porque eu era boa em outras coisas que eu podia contrabalancear. E outra, a gente tem capacidade de aprender, sabe? O tempo inteiro. A nossa vida, a gente está aqui para isso mesmo. A gente precisa se jogar, sabe? Então, eu acho que quebrar paradigmas limitantes, sabe? Que deixam a gente no mesmo lugar, eu acho que faz toda a diferença em qualquer carreira, não só na biblioteconomia. É verdade. Acho que a gente, assim, fica com uma síndrome muito... Eu falo que é síndrome de vira-lata, né?
pessoas costumam falar que brasileiro tem síndrome de vira-lata e eu trago isso para a área de biblioteconomia. A gente se desvaloriza muito, sabe? E a partir disso a gente não se arrisca. Assim, a gente acha que a gente não tem o que contribuir. Nosso trabalho, cara, nosso trabalho dentro da biblioteca, em si, ele já é invisível, porque a informação ainda está pronta ali para o aluno pegar, o aluno, o usuário, né, no caso, para ele pegar aí, cara, ele vai pegar aquilo ali e vai meter o pé, ele não sabe o que está ali por trás. Sim. Então, até por isso que é importante a biblioteca, ela tá presente nas redes sociais, ter uma presença digital, um posicionamento digital forte, mostrar os bastidores, o seu dia a dia, a sua rotina, e também o bibliotecário. E ontem eu fiz um post, né, das tendências de marketing digital para 2020 e falei sobre influenciadores. E até vou contar uma curiosidade. Quando eu fui pesquisar para poder fazer a curadoria, né, desses posts, aconteceu uma coisa muito interessante. No marketing, existe a questão do marketing de influência. Então, tudo que eu encontrei era como aplicar, como a gente fazer parceria com influenciadores para fortalecer a nossa marca. Por exemplo, como você faz com a Ana Patrícia, né? Sônia E aí, isso, com a Sônia, né? Maravilhosa. E eu acho que ela está até aqui na live, ela falou que ia estar aqui, né? E aí, você consegue fortalecer sua marca a partir dessa representatividade, né? Que essas duas pessoas, essas duas profissionais da biblioteconomia, elas representam para a gente, né? Só que eu não achei nada sobre como ser um influenciador. E há um tempo atrás eu li um artigo, estava até em inglês, mas já tem uma tradução para português, sobre categorias de influenciadores, né? E a gente tem do mega influenciador, que tem mais de 1 milhão e tal, tipo Anitta, tipo Kylie Jenner e tal, e tem o nano influenciador, que somos nós. E o nosso poder de influência é muito maior, porque assim, como a nossa rede ela é menor, ela é composta de pessoas que fazem parte da nossa comunidade, né? Nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas de profissão, nossos colegas de faculdade, de estudo, etc. Nossos colegas do trabalho mesmo, né? E então essas pessoas elas acabam confiando naquilo que a gente está falando, né? Então olha aí o poder do bibliotecário para poder disseminar uma informação correta, né? Aí, que vai aí de encontro essa disseminação massiva que está de fake news. Como que a gente pode esclarecer isso dentro das nossas redes sociais e fortalecendo a nossa marca pessoal? Então, assim, a gente tem uma visão ainda muito limitada. Infelizmente, tudo está no digital hoje. Tudo acontece no digital, depois vai para o real. Antes era o contrário, né? A nossa relação, por exemplo, né, a nossa relação começou no digital. A gente se conheceu através do Instagram e tal, a gente conversou, já fiz um post no seu blog, e aí depois a gente se conheceu, né, no encontro que teve dos bibliotecários, mas aconteceu muita coisa antes da gente se conhecer presencialmente. Sim. Então, assim, a gente precisa estar no digital para poder fortalecer a nossa visibilidade, lutar pela nossa área, lutar pelos nossos direitos. As pessoas conhecerem, né? As pessoas não conhecem o bibliotecário ainda. Eu concordo, mas assim, eu só discordo num ponto de que tudo acontece no digital. Eu só acho que o digital é um campo tão aberto que você consegue atingir tantas pessoas, assim, que você nunca na vida conseguiria atingir no mundo físico, real, sem os recursos, que ele se torna um novo mundo. Mas assim, eu acho que as pessoas talvez não migrem para o digital com boa vontade, exatamente porque tudo que elas fazem na vida real, ali na bibliotecazinha delas, no escritóriozinho delas e tal, tá bom. Atinge o objetivo, funciona, não dá muito trabalho, eu não preciso aprender uma coisa nova, entendeu? Mas a partir do momento que você sai, que você se joga na rede, que você faz um perfil profissional seu, para outras pessoas te conhecerem, você realmente abre portas, assim, de outro mundo. É uma coisa, assim, surreal.
se abre um leque de oportunidades, né? Até de, não só de network, mas oportunidades até de trabalho mesmo, né? Sim, com certeza. Com certeza. É, então, vamos lá. E eu queria te perguntar outra coisa. E aí, como que surgiu a ideia de fazer o Mente Brava, tá? E como... Conta um pouquinho aí dessa trajetória, da história do Mente Brava, de onde surgiu a ideia e de como foi o início aí para você. E quando começou, né? E como foi o início para você? Bom, na faculdade, eu tive a experiência de ser estagiária no TRE com a Sônia Neves, maravilhosa. E aí eu trabalhei com ela em várias coisas assim para o Bibliojúris. Eu fiz o site e tal. E num desses projetos que a gente fez juntos, ela tinha pedido pra gente desenvolver uma loja virtual. E eu falei, gente, mas eu nunca desenvolvi loja virtual. Eu não sei fazer isso. E aí eu aprendi a fazer sozinha. Aprendi a fazer. E aí eu falei, olha só, já tá tudo certo, a gente já pode fazer a loja virtual. Só que aí abandonou o projeto. Ela falou, não, acho que não vai valer a pena, deixa pra lá. Eu, mas eu queria fazer, eu aprendi a fazer. E aí, estudando também o mercado de biblioteconomia, paralelamente a isso, porque essas dificuldades, essas coisas ruins que eu via na faculdade, eu queria combater assim que eu saísse da faculdade, porque eu ia cair lá no mercado de trabalho que eu tava achando ruim, não é mesmo? E aí eu comecei a estudar o mercado, comecei a estudar as lacunas, onde eu poderia me encaixar antes de me formar. E aí até despertou o interesse para o tema do meu TCC, que foi começou sendo biblioteconomia como negócio, e a minha orientadora maravilhosa também, a Daiane Prudence, foi cercando esse assunto até a gente fechar em consultoria. E aí eu estudei todo o mercado de consultoria da informação. Assim, Que legal! desde o histórico de como isso surgiu, a natureza da nossa profissão, que é liberal, então super combina, e o futuro do mercado de trabalho, que tende a as relações de trabalho serem cada vez menos fortes, né? Porque o direito do trabalho está mudando. E aí, enfim, todas essas variáveis contribuíam para um mercado voltado à consultoria da informação, no nosso caso. Uhum. E aí, enfim, por causa disso, eu comecei a estudar mais profundamente o mercado de trabalho e eu percebi algumas lacunas. A lacuna principal que eu falei, gente, se a gente não corrigir isso, provavelmente a gente não vai conseguir corrigir muita coisa daqui pra frente, era a nossa mentalidade, sabe? Era justamente o que você falou, da gente se sentir desvalorizado, dos profissionais não se sentirem representados, de terem poucas pessoas realmente representando a biblioteconomia mundo afora, assim, para além da biblioteconomia, porque tem uma coisa até que a Sônia fala muito, de que bibliotecário fala muito para bibliotecário, né? Exatamente. A gente se fecha na nossa bolha e a gente não atinge outras pessoas. Isso é muito grave. É muito grave porque quando a gente vai falar de biblioteconomia para outras pessoas, sempre parece que as pessoas estão vindo pela primeira vez, sabe? Enfim, e aí esse descontentamento... E esse descontentamento, assim, fez com que eu desenhasse na minha cabeça a Mente Brava, né? Que ia linkar tudo que eu queria fazer naquele momento, que era gerar identidade para minha profissão, que era ter uma marca do meu nome, assim, minha, com propósito, sabe? Com uma verdade estampada, né, para todo mundo ver. E que eu pudesse trabalhar informações que eu quisesse estudar naquele momento, que eu quisesse me envolver naquele momento junto com a marca, né? E aí, isso acabou sendo um pano de fundo, porque eu falo de outras coisas que têm a ver. Por exemplo, a gente está falando aqui sobre o mercado de trabalho, da biblioteconomia. Isso super
link. Eu posso fazer um post agora, se eu quiser, né? Exatamente. No blog E do tem tudo a ver com Mente Brava, né? tem tudo a ver. A Mente Brava é, né? Ele representa esse ponto fora da curva, né? Sim. Você E aí, pensar diferente. sim, sim. E aí agora, porque produto no estilo que a gente caramba, é que Não. Travou? Tá aparecendo aí? Tá não certinho? travou, mas funcionou. Ah, então tá bom. É que me perdi o que eu tava falando. Porque é um produto, né? Um produto, Bom, é. eu adoro t-shirt, aí tem a ver com assim, você tem que se voltar pra dentro de si, né? Peraí, o que eu gosto, o que eu quero fazer, o que eu vou ter realização, o que eu consigo vender. E aí eu fui atrás do que eu gostava. Eu sempre tive uma identidade muito forte com arte. Meu pai é artista e ele sempre me influenciou. Eu sempre tive muito contato com literatura, com esse mundo assim fantástico, mágico. E aí eu gostava dessas coisas. E aí eu fui A desenhando. Eliane está até falando aqui. A Eliane está falando aqui que a marca também empodera outros profissionais, né? A partir do momento que você traz esse conceito de empoderamento, né, de representatividade. Ó, já é a segunda pessoa também que fala que quer ler seu TCC. E o terceiro comigo, tá? Porque eu também quero ler. Fiquei super curiosa. Aí pode continuar. Eu acho também que empodera outros profissionais. E assim, eu senti isso na pele. Logo no primeiro mês de Mente Brava, que eu estava em fase de teste, tinha outras pessoas querendo consumir os produtos, não os que diziam bibliotecário, mas assim, pedindo, não, faz da minha profissão também. Essa aqui da magia, que o pessoal se amarra também. Todo mundo quer usar. Aquela da. E não precisa ser só bibliotecário, né? Porque é uma coisa que quem gosta de livro também pode usar, né? Sim. E eles, assim, é uma porta que se abriu também para outras profissões que também se sentem desvalorizadas, né? Porque isso não é uma coisa exclusiva nossa. De jeito nenhum. Com Então, certeza. então me dá muita realização, assim, né? Trazer essa mensagem toda com um produto, sabe? Eu acho que é muito poderoso isso. E eu acho que a gente pode fazer isso com qualquer coisa que a gente quiser, assim. A Mente Brava faz com camiseta, com caneca, com coisas que a gente pode usar, mas você pode ter uma outra ideia que vai empoderar também outras pessoas trabalhando sei lá, produção literária ou com produção de conteúdo, né, que é o seu caso aqui no marketing, dando aula. Não sei, tem mil maneiras de mudar os nossos ecossistemas, eu acho. Com certeza. Tem várias frentes de atuação aí que a gente pode estar militando, né, pela biblioteconomia. E quais foram assim os benefícios mais expressivos assim em termos de relacionamento, de não falando em termos financeiros nem nada, mas de que você consegue perceber que esse projeto, né, que depois que você colocou o Mente Brava no mundo, o que você notou assim que mudou na sua vida em questão de relacionamento, em questão profissional e enfim, até mesmo intelectual, você cresceu como pessoa? Como é quais foram as transformações assim que esse projeto trouxe para sua vida? Em primeiro lugar, se fosse por causa de grana, de dinheiro, eu ia com certeza investir em consultoria, que era o que eu tinha me proposto a fazer, né? Eu não ia. Assim, a Mente Brava não tem esse propósito de me enriquecer. Então não é grana, assim. É muito mais por essas coisas que a gente conversou antes. E eu acho que, pessoalmente, assim como as outras experiências que eu linkei, sabe, que me trouxeram aprendizado, a Mente Brava me deu um posicionamento de empoderamento também, sabe? De eu poder me chamar de bibliotecária com orgulho, de eu poder tá à frente de uma marca, coisa que eu nunca faria, assim, há uns anos atrás. De mostrar meu rosto, assim, falar, oi, foi eu que fiz. Eu ia fazer assim, oi, foi eu que fiz, sabe? Então, assim, com essas experiências da Mente Brava,
foram muito de autoconhecimento, sabe? De autoposicionamento, de poder olhar para mim mesma e falar, caraca, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito legal de se fazer. Fora que me deu um network maravilhoso, assim, incrível. Eu, na faculdade, eu não me interessava nem um pouco em participar dos congressos e tal, que eu achava um saco. É vergonhoso falar isso, mas é verdade. Eu não gostava de participar. Não me dava muito bem, assim, com a galera da faculdade. Não tinha assim, não tinha muito prazer de ir à faculdade. Então, eu não tinha muito network, sabe? Eu não tinha... Não era uma coisa que era inerente de mim. E aí, abrir uma janelinha aqui no Instagram e ter uma marca que consegue... um perfil que consegue conversar com outros profissionais, que consegue se posicionar diante deles e trazer eles para se comunicar dentro das plataformas que eu criei também. Assim, foi muito, muito legal de viver isso, assim. Eu conheci várias pessoas que eu não conseguiria sem esse projeto. E a Mente Brava também me fez estudar coisas, né? Querer aprender coisas para poder aplicar que eu não sabia antes. Eu acho que sim, em qualquer projeto que você for fazer, né? Naquela mentalidade que eu falei de que a gente está aqui para aprender, qualquer projeto vai trazer esse tipo de realização. De você, por causa do objetivo que você tem, se dedicar a outras coisas e se tornar melhor depois, né? Do processo. Mesmo que o projeto não dure para sempre, como, por exemplo, foi o caso do meu blog de viagem. Teve uma hora que eu cansei dele. E ele morreu, ele não existe mais. O blog tá aí, se vocês quiserem, eu até divulgo depois. Mas ele não vai ser atualizado. E caramba, eu aprendi tanto com ele, foi tão importante pra mim. Eu acho que a gente não pode ter medo, sabe? De lançar as coisas, de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que, pelo contrário, lançar e no meio do caminho a gente vê pra onde a gente tá indo e tá tudo certo. Se der errado, a gente vai encontrar um outro caminho no meio do caminho, sabe? Não é fim do mundo, não é uma estrada só. O máximo que pode acontecer é você não achar uma trilha e pegar um facão e ir abrindo. É isso aí, mas assim... Exatamente, Pode até exatamente, ser mais arrasou. difícil, mas vai valer a pena, com certeza. Com certeza, A gente tem que se jogar e tem que arriscar, né? E eu acho que hoje você ter um projeto seu, né, como você falou, quantos benefícios, né, isso não trouxe para você de realização, de autorrealização, né, e network, né? Porque eu acho que hoje o melhor ativo que a gente pode ter hoje, com o mundo que muda tanto e com essa instabilidade que a gente está tendo na economia e tal, é você você contar com um relacionamento, né? Você se relacionar com profissionais da sua área, encontrar gente bacana, que um dia você pode ajudar, um dia você pode ser ajudado por essas pessoas. Então, você ter um projeto próprio, eu acho que te dá muita visibilidade nesse sentido. E você aprende muito, porque realmente, foi como você falou, muitas das vezes a gente não acha a trilha e a gente tem que abrir no facão mesmo, na faca, na cara, na coragem, porque a gente fica sempre esbarrando, se comparando, e às vezes o nosso caminho, às vezes não, sempre o nosso caminho ele é único. O meu caminho nunca vai ser igual ao seu, o seu nunca vai ser igual ao da Sônia, a da Sônia nunca vai ser igual ao da Ana Patrícia, a Ana Patrícia nunca, sabe? E assim vai. Eu acho que a gente fica se comparando muito. Ah, mas fulano já tem tantos seguidores. E eu não digo isso nem só no Instagram, não, porque a gente fica mais preso no Instagram, porque hoje o Instagram ele entrega mais, né? Nosso conteúdo chega melhor. Antes era o Facebook, hoje é o Instagram. Amanhã o Instagram, como é do Facebook, pode também estar tão poluído de anúncios que a gente não vai conseguir entregar nada. E depois vai surgir outra. Tem várias outras aí para surgirem, mas às vezes a gente fica se esbarrando muito na comparação, achando que fulano tem mais, fulano está melhor posicionado, e ele está vendendo mais, ou ele tá trabalhando mais, está tendo mais oportunidades, e enquanto a gente está gastando energia ali,
olhando para aquela pessoa, para aquela realidade ali que você, na verdade, não conhece nada daquilo, né? Que é só a nossa história, só quem sabe é a gente mesmo. E você tá gastando energia naquilo em vez de estar, assim, investindo em você, né? Investindo no seu projeto. Fernanda? Oh, destravou. Sim, Você tinha parado aqui. Mas aí é isso, e você falou tudo, assim, eu acho que a gente tem que se jogar, tem que se arriscar, porque a gente nunca sabe onde vai dar. A gente pode fazer N planejamentos. Esses dias eu fiquei, né, para planejar o meu 2020, eu levei, assim, mais de 2 dias inteiros planejando mesmo, mas a gente nunca sabe onde vai dar. A verdade é essa. A gente tem que saber o caminho, sim, aonde que a gente quer chegar, mas você pode ter certeza que hoje seu ponto de partida é um. Você quer chegar em tal lugar, mas as coisas acontecem de uma maneira tão diferente do que a gente planeja que, felizmente, a gente não tem como prever. Mas eu tenho certeza, sim, como você disse, a experiência, a viagem, né? A jornada, ela vale mais do que o destino. com certeza. Só acho que a falta de planejamento, assim, eu acho que o planejamento é essencial. A gente tem que se planejar sim para sair do lugar. Mas a gente não pode planejar para sempre até o planejamento estar perfeito. Exatamente, é. Porque, sei lá, a gente planejou do início ao fim um negócio assim sensacional. Mas no passo 2, a gente viu que não era aquele cenário que a gente tinha pensado. E aí ferrou todo o resto. Aí você vai ter que sentar de novo e pensar de novo no planejamento. Não é assim. Eu acho que a gente tem que conhecer o nosso plano, a gente tem que saber exatamente o que a gente quer, sabe? Quais são as coisas que são negociáveis e as coisas que não são negociáveis. E respeitar também o tempo das coisas e as coisas que não dependem da gente. Mas o que depende da gente, a gente tem que suar e fazer mesmo, assim, na coragem, na faca mesmo, sabe? Não dá pra gente ficar se vitimizando, esperando. E aquele post maravilhoso que você fez, a ajuda da Unesco. Não dá pra esperar a ajuda da Unesco. Não, cara. Não dá pra gente esperar. Olha, nem fala, porque aquilo ali, acho que foi depois de uma série de perguntas que eu fiz aqui nos stories, e assim, poxa, tanta gente reclamando, e tanta gente, mas eu queria que o CRB trabalhasse mais em prol dos bibliotecários, mas eu queria que o governo não sei o que, não sei o que. Mas eu queria que fulano de tal olhasse mais pra gente. Cara, não vai rolar. Desculpa, não vai rolar. A Não vai gente não é rolar. neném chorando no berço, nós somos adultos formados, nós somos especializados, nós temos capacidade, a gente tem isso tudo de coisa boa. A gente precisa dizer para o mundo que as nossas capacidades e fazer por onde, sabe? Para todo mundo perceber isso. Não dá realmente. Tipo, eu peguei pesquisando sobre os mercados em geral essa semana. Eu vi uma pesquisa do Fred Machado, de 2018, que diz que 90% das pessoas são infelizes no trabalho. Isso é muito triste, cara. Um dado da OMS, 5,8% das pessoas sofrem de depressão. E outro dado da Associação Internacional de Estresse, o afastamento por motivo de estresse no trabalho subiu, acho que 2018 ou 2019. Acho que é 2019. 114,8% de um ano para o outro. Gente, isso é muito, que isso? 114,8%. Isso é uma tendência do mercado, é uma tendência mundial. Todo mundo tem pontos de insatisfação. A gente não é exclusivo porque a gente é coitado e a nossa profissão não é super valorizada pelos outros. Se não é medicina, se não é engenharia, não é valorizado no Brasil, entendeu? Todo o resto é desvalorizado. A gente não vai ficar chorando por causa disso, sabe? Até direito o nego já tá falando mal, né? Enfim. E sim, e a gente tem que ter essa visão mesmo. É importante você trazer esses dados, porque
A gente fica com aquela vitimização, achando que é só com a gente, que é só a nossa área e tal, e não, cara, isso é uma questão até de saúde pública, né? A questão da insatisfação, do estresse, da insatisfação, da ansiedade, que é uma coisa que, pô, eu, 100% das pessoas que eu conheço têm ansiedade. Quem não tem, fala que não tem, mas daqui a pouco me liga e fala assim: caraca, aconteceu isso, isso e isso, você não vai acreditar, tive uma crise, não sei o quê. É questão de tempo, porque a gente vive insatisfeito, vive correndo, e eu acho que falta muita clareza, né, de onde a gente quer chegar, os nossos objetivos, e também insatisfação porque a gente não faz o que a gente gosta. Muitas das vezes é uma questão de oportunidade mesmo, assim. Hoje, por exemplo, eu sou, né, eu sou servidora da UFRJ, mas eu não trabalho em biblioteca e nem sou bibliotecária lá. Meu cargo não é de bibliotecária. Mas aproveitei a oportunidade, eu trabalho no centro de documentação, aproveitei a oportunidade, estou aprendendo pra caramba. Mas, cara, eu vi no Bibliomarket uma oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu estou aprendendo, tudo aquilo dentro da área que eu gosto, né? Então, exatamente, Sônia, todas as profissões estão mudando, estão passando por mudanças, né? Isso é inevitável mesmo, você falou tudo. E a gente precisa acordar para isso, porque não tem como as pessoas saberem quem somos nós, saberem das nossas capacidades, das nossas habilidades, das nossas competências, sem que a gente comunique isso para as pessoas. A Fernanda travou aqui para mim, ou eu que travei? Alguém pode me dar uma resposta? Vocês estão me vendo? Vocês estão falando? Alguém está me vendo? Alguém está me ouvindo? Oi, gente. Ah, a Fernanda caiu, gente. Espera aí só um minutinho. Vou esperar ela entrar de novo para a gente poder continuar a live e finalizar, né? Que daqui a pouco tá acabando também. Foi a Fernanda que travou, gente? Ah, que pena. Ela saiu aqui. Vou esperar ela entrar de novo para poder a gente continuar. Obrigada, gente, pelo retorno. Obrigada mesmo. Às vezes eu fico aqui sem saber, porque demora para chegar para mim as mensagens de vocês. Aí eu fico sem ver. Vou esperar ela voltar. Ela entrou, gente? Eu não consegui. Não apareceu aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo vê-la aqui. Para mim ela não está aparecendo aqui, não. Ah, foi. Peraí, deixa eu botar. Oi, tá de lugar. Desculpa, gente. Nada, imagina, isso acontece. Isso aí, tecnologia é assim mesmo. Tem Mas, facilidade, mas tem complicações que a gente estava falando no início, né? exatamente, tem que. Aconteceu, conserta, toca o barco e vamos que vamos. Não tem problema nenhum. Gente, já está chegando no finalzinho da live. Eu gostaria de abrir para perguntas. Vocês querem perguntar alguma coisa para a Fernanda? Tem alguma colocação para fazer? Alguma observação sobre o que a gente conversou aqui hoje? As meninas lá no início estavam falando sobre a dificuldade no estágio também, né? Que elas identificaram, se eu lembro. Acho que é uma coisa que todo mundo reclama. Estágio fora de biblioteca, eu não cheguei a ver. Eu não- É um problema muito, muito comum, assim, porque as próprias pessoas ainda não se deram conta de que o bibliotecário pode atuar em
mas em empresas de tecnologia é um pouco mais difícil. Voltou. E, assim, é uma questão de você até se informar, se especializar. Talvez não no momento da graduação, né, que ainda está tudo muito, vocês ainda estão descobrindo muita coisa. Mas, assim, eu também só estagiei em biblioteca, Ju. Só em biblioteca. Eu estagiei na biblioteca da Procuradoria Regional e na biblioteca de Manguinhos, né, lá na Fiocruz. Também fiz um projeto em documentação na UF e um projeto também em biblioteca escolar. A Lívia, a Lívia falou que conseguiu num centro de pesquisa, né? Lívia, eu lembro na época que nós estudamos juntas, eu lembro que ela ficava na correria só, gente. Realmente, tem estágio que são lá na PQP, para não falar palavrão, só que tem gente que não consegue fazer. Tem pessoas que conseguem, mas às vezes, não vou, que é muito longe. Acho que tem que se arriscar também. Eu acho que também tem um problema das pessoas que já são formadas, que já são bibliotecários formados, e não se revelam, sabe? Não falam as coisas diferentes que fazem. Imagina se eu na faculdade pudesse achar todo mundo que tivesse um estágio, que atuasse em áreas que eu gostaria de atuar, para eu entrar em contato diretamente com elas, sei lá, pelo LinkedIn, ou pelas redes sociais mesmo, ou disponibilizando um e-mail de contato, que eu pudesse, sabe, me candidatar à vaga, mesmo que não tivesse, que eu pudesse correr atrás dessas pessoas. Não tinha isso. Eu, correndo atrás, eu descobri que tinha bibliotecários trabalhando na Rede Globo com UX. E eu enchi o saco a graduação inteira atrás dessa bibliotecária. Porque eu queria muito trabalhar lá, queria trabalhar com UX. Eu falei, gente, essa vaga é pra mim. Mas eu só encontrei ela pelo LinkedIn. Se ela não tivesse o LinkedIn com essa informação, no site da Rede Globo, eu não ia conseguir achar essa informação. Eu não ia saber que tem bibliotecários lá e que eu poderia me candidatar à vaga, sabe? Poxa, a gente trabalha com informação dos outros e a gente menospreza tanto a nossa própria informação. Eu acho isso tão triste. É verdade. Tem uma pergunta aqui deixa eu ver, da Mônica Pereira. A Mônica ela trabalha em biblioteca universitária e está fazendo uma pós-graduação em marketing digital, mas ainda não vê campo para atuar nessa área. Olha, Miglis, eu vou te falar assim, a verdade. Ou você cria um projeto e começa a produzir conteúdo, e a partir isso aí é o que eu estou fazendo, tá? Não estou te dando nenhum conselho. Eu estou te falando sobre a minha experiência. Eu passei pela mesma situação. Eu sou servidora pública. Quando eu entrei no serviço público, foi assim, um mês depois que eu colei grau em dezembro, entrei no serviço público em janeiro, e em abril eu me matriculei numa pós-graduação, tá? E logo depois que eu terminei a pós-graduação, eu comecei a produzir conteúdo. Para mim, eu já produzia conteúdo, né, freelance, você pode tentar isso também, para você pegar a prática, mas o campo de atuação que você pode ter, assim, de imediato, é você ter um projeto próprio e começar a produzir conteúdo. Se você gosta de falar sobre a experiência de trabalhar numa biblioteca universitária, você começa a aplicar tudo que você está aprendendo no marketing dentro do escopo desse assunto. Ou se você gosta de marketing digital, começa a produzir conteúdo sobre isso. Eu acho que o primeiro campo para atuar é você criar o seu próprio, você criar a sua própria oportunidade, entendeu? Mas você também pode trabalhar na parte de SEO, que eu acho que tem pouquíssimo bibliotecário trabalhando com isso, e a gente tem, assim, eu acho que nós somos os profissionais perfeitos para trabalhar com isso. Você pode trabalhar com curadoria de conteúdo, que também tem poucos profissionais, e o bibliotecário é o profissional mais adequado para trabalhar com isso. E
tem vários outros também que, inclusive, no evento que eu fui do Google, eles apresentaram que eu achei que tinha tudo a ver com um bibliotecário. Com gestor de comunidades, que é uma coisa super nova, e as comunidades online elas estão vindo com força total. É como se você fizesse mediador, né? Um mediador de comunidade. A comunidade está lá, as pessoas interagem, você publica conteúdo, né? Porque não está lá, não é só um grupo, né? Você publica um conteúdo específico, né? De repente ligado à marca que você está prestando serviço, ou à sua própria marca, e você faz uma gestão de conteúdo ali, publica, faz a curadoria, etc., e vai interagindo com as pessoas, respondendo dúvidas, oferecendo pautas, né, de conversas, né, tipo assim, temas, igual aquele tema do fórum, né, antigo fórum. Você botava lá um tópico, oferecendo tópicos e sugerindo e fazendo essa intermediação aí, fazendo tipo criando uma rede de relacionamentos ali dentro mas com estratégia, né? Você não faz isso de uma maneira solta. E aí você pode dar uma olhada no site do Think with Google. Não sei se você vai entender, né? Que o meu inglês ele é meio esquisito. Mas depois eu deixo para vocês também nos stories. Dá uma olhada lá no site do Google para marketing, né? Que lá tem esse artigo. Mas eu vou deixar para vocês também um link no perfil, que aí eu vou encontrar esse artigo e vou deixar para vocês darem uma olhada. Vocês podem trabalhar com várias coisas. Se você começou agora, tenta primeiro aprender, saber o que tem, né? Para depois você pensar em atuar. Mas se eu fosse você, já começava a colocar algumas coisas em prática a partir de criação de conteúdo, mesmo em plataformas digitais. Tá bom, gente? Eu pegaria o meu tio, que tem uma empresa qualquer, faria o marketing digital dele e botaria no meu portfólio. Também, com certeza. Com certeza, gente. E para ir aplicando, né? A não ser que você queira migrar de área. Eu acho legal você contribuir, você sendo bibliotecária, você contribuir para a sua área também, né? Mas, porque a intenção, isso eu vou dar uma opinião também, a intenção de você fazer o marketing digital vai te dar um norte do que você quer fazer. Se você quer migrar de área, aí você pode pegar, fazer o marketing de outras pessoas, de outras empresas, de outros nichos, né? Mas se você quer contribuir com a biblioteconomia, faz o marketing da biblioteca que você está trabalhando, entendeu? Então, mas você não acha que, sei lá, ela levar o nome dela como bibliotecária, mesmo atuando especificamente em marketing digital, mas levar o nome dela como bibliotecária não é um jeito de contribuir para a área também? É um jeito de contribuir, mas na hora que ela for atuar, não é um diferencial para ela ser bibliotecária. A não ser que ela trabalhe com uma coisa específica, uma coisa assim específica na questão de gestão de informação, entendeu? Gestão de conteúdo. Né? Que aí ela vai conseguir contribuir com o conhecimento dela de bibliotecária, ela consegue contribuir para o trabalho desenvolvido dentro do marketing digital. Agora, ela ser um profissional mesmo de marketing digital e depois e ser bibliotecária, eu não acredito que seja um diferencial para ela atuar na área de marketing, entendeu? Não sei se eu consegui ser claro. Então, assim, bom, tá encerrando a live. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também, para isso ficar mais claro. Tá bom, gente? Gostaria de agradecer você.